Mais do que uma competição de futebol, a Copa do Mundo é um período de confraternização e comemoração, de maneira que mesmo nos jogos mais entediantes, a torcida faz aquela festa sem se importar com o resultado. Já imaginou um jogo ser tão terrivelmente chato que iniciou uma revolta entre os torcedores? O confronto sendo denominado uma desgraça para o esporte. Então senta aí, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, que hoje eu vou contar a vocês sobre a desgraça de Gijón. No dia 25 de junho de 1982, 41 milhões de pagantes se reuniram no estádio El Molinón, em Gijón, com grandes expectativas para assistir um promissor Alemanha vs Áustria pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa do Mundo da Espanha. A expectativa por um bom jogo era justificada. A Áustria possuía um bom time, com jogadores como Hans Krankel, Prohaska e Sterner. E a Alemanha, bem, era a Alemanha. Um estrelado time capitaneado pelos craques Breitner e Rummenigge. Sem falar que, na Copa anterior, justamente a Áustria havia eliminado. E as duas seleções tinham remanescentes desse confronto épico. E além da rivalidade nos campos, havia o pano de fundo político. A Alemanha, liderada por um lunático nascido justamente na Áustria, anexou o país em 1938. Todos esses ingredientes pareciam apontar outro jogo histórico. Quer dizer, a partida até foi realmente histórica, mas não no sentido positivo. E um terceiro personagem nessa história teve muito a ver com isso: a Argélia. Os dois países dividiam o grupo 2 com Chile e Argélia. Na primeira partida, a Argélia, em um dos resultados mais chocantes da história das Copas, venceu a poderosa Alemanha por 2-1. A Áustria venceu os argelinos no segundo jogo, e tanto ela quanto a Alemanha ganharam do Chile. Na última rodada, os argelinos teriam que vencer o Chile, como se para que a Áustria pontuasse ou a Alemanha ganhasse por 4 ou mais gols de diferença, já que o desempate era o saldo de gols e a seleção da Argélia tinha saldo zerado. E foi aí que as coisas começaram a degringolar. Acontece que, na época, as partidas da rodada final da fase de grupos da Copa não aconteciam de forma simultânea, mesmo que ainda houvessem classificações a se decidir por dependência de outros resultados. Ou seja, o time que jogasse por último poderia entrar em campo já sabendo o que seria necessário para sua classificação. Para azar da Argélia, a sua última partida foi realizada antes, no dia anterior à Alemanha e Áustria, onde venceu o Chile por 3.000 pagantes em Gijón, e dos milhões que se aventuraram a assistir a partida pela TV, austríacos e alemães jogariam já sabendo do resultado, o que dava margem para fazerem exatamente o que fariam a seguir. De início, nada parecia prenunciar o que ocorreria. A Alemanha, precisando da vitória, foi com tudo ao ataque nos primeiros minutos, até que chegou ao gol aos 10 com o centroavante de área Hubrecht. Nos minutos posteriores, até uma outra chance perigosa da Alemanha e umas divididas duras da Áustria. Mas a partir dos minutos finais do primeiro tempo, o jogo de compadres começou. Beneficiava as duas equipes, classificava a Alemanha na liderança do grupo e a Áustria no saldo de gols. E do ponto de vista do resultado, as duas só tinham a perder se mandassem ao ataque. A Áustria poderia muito bem levar mais 3 gols de uma talentosíssima seleção alemã e perder sua classificação. A Alemanha poderia muito bem sofrer um empate numa bola de contra-ataque e botar a perder todo o esforço dos minutos iniciais. Ou seja, a maneira mais segura de se manter a classificação era que não houvesse futebol. E as duas seleções sabiam disso, trocando passos no próprio campo ou dando a bola para seus respectivos goleiros darem despretensiosos chutões para o campo adversário. Nas arquibancadas, os presentes, que com toda certeza não pagaram barato para estar ali, se revoltaram ao perceber o pacto de não agressão que rolava entre as duas seleções e começaram a destilar uma série de insultos aos jogadores das duas equipes. Estavam fuera, Argélia, e que se bessem, ou que se beijem. Mas também torcedores de ambos os países representados na partida. Na TV, a transmissão austríaca chegou a pedir que os telespectadores desligassem a TV ou fossem procurar outra coisa na programação. Notas e moedas eram jogadas em campo como forma de protesto. No apito final,
Enquanto alemães e austríacos continuavam o clima de confraternização, a torcida continuava a chegar os dois times. No hotel onde as equipes estavam hospedadas, torcedores jogaram ovos nos ônibus. O jornal local, El Comércio, colocou a matéria sobre a partida na seção de crimes, com a manchete: 40 mil pessoas supostamente lesadas por 26 comparsas alemães e austríacos. Um grupo de técnicos alemães fez uma carta aberta reprovando a conduta da seleção, pedindo desculpas ao mundo do futebol. A Argélia, logicamente se sentindo prejudicada, fez uma denúncia formal à FIFA, que após as investigações não encontrou nenhuma evidência de conduta errada nas duas equipes. Conduta errada encontrada ou não, da próxima Copa em diante, as últimas rodadas de cada grupo seriam disputadas simultaneamente, como são até hoje. Até porque na Copa anterior, em 1978, outra partida cercada de desconfianças entre Argentina e Peru aconteceu muito por conta dessa diferença de horário entre as partidas da última rodada. Naquela Copa de 82, a Áustria teria vida curta, sendo eliminada logo na fase seguinte, e a Alemanha avançaria triunfante até o vice-campeonato, para a Itália, mas não sem antes protagonizar outra partida cercada de polêmicas na semifinal. Mas isso é história para outro vídeo. Curiosidade é que esse jogo foi narrado por Galvão Bueno na Globo. 1-0 Alemanha. Teve Arnaldo César Pereira como um dos auxiliares. Pode jogo de compadres em Copa do Mundo, Arnaldo?